Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está na pauta da imprensa, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje a Aine vai falar sobre cidadania a partir do caso envolvendo os filhos dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Bom dia, Aine, tudo bem por aí? Bom dia, Lilian e Jonathan. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Oba, bom dia. Então tá bom. Mais um caso escabroso e desta vez fora do país, envolvendo brasileiros, mas em outro continente, né, Aine? Ou seja, esse tipo de problema ocorre em todo lugar e precisa ser combatido. Marcelo, na verdade, esse tipo de problema acontece em países que não sabem o que é cidadania, não sabem exercer cidadania. Então não importa o continente, se você não tiver uma sociedade cidadã, você está sujeito a sofrer violências. Hoje acontece com um tipo de pessoa, amanhã com outro tipo de pessoa, e se nós não fizermos nada, vai acontecer com todos. Por isso, meu tema de hoje. Queria só relembrar a situação para que os ouvintes pudessem fazer uma retrospectiva comigo. Os filhos do casal estavam brincando na areia da praia, na frente de um restaurante em Portugal, quando eles foram xingados por uma pessoa que passava pelo local, e a frase dela era que os negros deveriam voltar para a África, não poderiam ficar em países que se sentem superiores, no caso Portugal. Esta pessoa não cometeu só o ato de racismo, essa pessoa, nem de xenofobia, ela cometeu um crime que é muito maior que isso, que é a ausência de cidadania. Então, eu vou lembrar só a fala dos pais dessas crianças para mostrar onde eu quero chegar. Num determinado momento da entrevista, eles dizem: não é só um problema meu com os meus filhos, é um problema da sociedade, é a sociedade que precisa se manifestar contra os crimes contra a cidadania. Então, vamos entender o que é essa tal cidadania. Cidadania é uma qualidade da sociedade que nós estamos conquistando desde o século XVIII. Antes do século XVIII, era muito difícil pensar em direitos e deveres. A gente tinha pequenos grupos que eram ricos e donos da força, e essas pessoas dominavam os locais justamente pelo dinheiro e pela força. Do século XVIII para o século XXI, nós evoluímos enquanto espécies. Então, nós precisamos pensar que no século XVIII, com o Iluminismo, quando um grupo de pensadores lutou pela igualdade, pela fraternidade, pela liberdade, essas características começaram a fazer parte de todas as sociedades do mundo. Então, hoje, nós brasileiros temos os nossos direitos e deveres assegurados no documento mais importante do país, que é a Constituição. E a Constituição brasileira chama Constituição Cidadã. Ela é conhecida como uma Constituição Cidadã. Ela é de 1988, ela foi elaborada pós o período de ditadura militar, por isso ela garantiu aos brasileiros, pelo menos no papel, todos os direitos humanos que um ser vivo precisa ter para ter uma vida digna. Para ter essa tal cidadania, é claro que as pessoas precisam conhecer os seus direitos e os seus deveres. A cidadania, ela não tem a ver só com os direitos, ela tem a ver com direitos e deveres, é um casamento. Então, todos nós brasileiros temos escritos na nossa Constituição quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Qual é o problema? É que poucos brasileiros conhecem
os seus direitos e os seus deveres. Ao contrário disso, os brasileiros têm um jeitinho, que é a tal da lei de Gerson. Gerson foi aquele jogador de futebol famoso da Copa de 70, que aceitou fazer uma propaganda de cigarro, quando o cigarro na sociedade era glamourizado. Então, o Gerson foi para a propaganda dizendo que ele gostava de levar vantagem em tudo, e leve vantagem você também, era o slogan. Então, essa propaganda acabou nomeando o indivíduo egoísta que sozinho quer levar vantagem em tudo. Então, o brasileiro, com pequenas corrupções diárias, parar o carro no estacionamento destinado ao idoso ou ao deficiente, não devolver o troco que foi dado a mais, subornar o guarda para não receber a multa, o adolescente que já faz a sua carteirinha falsificada para entrar nas festas, as pessoas que colam em provas, enfim, com pequenas corrupções diárias, o brasileiro, com o seu jeitinho, aspas, né? Esse jeitinho, nessa malandragem tão especificada na literatura, com o personagem de Macunaíma, ou no gibi com o Zé Carioca, né? Aquela pessoa que só pensa em si, ela afasta qualquer possibilidade de cidadania. Cidadania, a palavra tem a ver com cidade. São as regras que permitem que as pessoas vivendo junto no coletivo possam se desenvolver juntas. Nem um grupo pode ter mais direitos, nem outro grupo pode ter mais deveres. A gente procura, como no século XVIII, uma sociedade que seja igualitária, que seja fraterna, que seja livre. Então, quando a pessoa em Portugal xingou, ameaçou, intimidou 2 crianças de 9 e 7 anos, e uma família angolana que estava no local, dizendo que eles deviam voltar para os seus países na África, o que ela fez foi um ato de racismo e um ato de xenofobia, porque as leis mundiais dão liberdade para as pessoas de irem, de virem, de existirem, de usufruírem dos mesmos lugares. Ninguém é dono único, exclusivo de uma praia e pode determinar ali quem vai ficar ou quem não vai. E esse discurso precisa ser encampado pela sociedade se a sociedade quiser ser cidadã. Caso contrário, se não existir cidadania, corremos um risco de que grupos poderosos por conta do dinheiro ou poderosos por conta de armamentos tomem essa sociedade e não permitam a evolução. Por isso o meu discurso de saber nossos direitos e deveres. Quem tem que ensinar direitos e deveres? Em primeiro lugar, a família. A família precisa ensinar os seus filhos como viver em sociedade, como não ser egoístas, como não ocupar ou tirar o lugar de outras pessoas. Quem mais precisa ensinar cidadania? As escolas. Deveria existir um consenso em todas as disciplinas de abordar os tópicos à luz das constituições. Então, eu vou ensinar conteúdos à luz daquilo que a lei me permite, tá? Então, e as escolas não têm essas disciplinas, que não tem nada a ver com educação moral e cívica, que não tem nada... Não. É trazer para o cotidiano daquele indivíduo a responsabilidade de ser cidadão, ok? E fora isso, a gente tem outros agrupamentos sociais que podem muito bem ensinar cidadania. As instituições religiosas, os clubes de serviço, as equipes esportivas. Por quê? Porque se nós respeitarmos os nossos direitos e os nossos deveres, a sociedade caminha de uma tal maneira que as pessoas não serão prejudicadas. E hoje nós percebemos, muitos grupos estão sendo prejudicados pela falta de cidadania. E lutar
a favor da cidadania não pode ser responsabilidade de um grupo só. Então, muitas pessoas, o próprio pai das crianças, o Bruno Gagliasso, disse, olha, eu tenho lugar de fala nesse discurso, porque eu sou o pai. Eu sou branco, eu tenho olhos azuis, eu sou loiro, mas eu sou o pai dessas crianças negras que precisa lutar por elas, como todos os pais precisam lutar pelos seus filhos. Então, não é porque eu tenho tal cor, não é porque eu tenho tal religião, não é porque eu tenho tal agrupamento político que eu só vou defender os meus grupos. Não, eu preciso lutar pela sociedade como um todo. E a sociedade, ela é plural, ela é múltipla. São essas diferenças que vão trazer para a sociedade o desenvolvimento. Então, por isso é preciso ter a consciência cidadã. No dia a dia, nós precisamos nos posicionar contra aquilo que não é um ato cidadão. Eu não sei se todo mundo chegou a assistir a cena em que a mãe vai tirar satisfação com essa mulher que ofendeu os filhos dela. A mãe está muito brava, a mãe está muito alterada, como todas as mães ficam quando os seus filhos são ofendidos, quando os seus filhos são violentados. Você percebe que tem alguém que está ali colocando a mão nela, não é o marido, é alguém que está segurando fisicamente ela para que ela não cometa nenhum ato violento. O marido está do lado dela, permitindo que ela fale tudo aquilo que ela quer falar. E a cidadania, ela precisa ser conquistada não com violência. E eu acho que isso é o mais importante da cena. A mãe não se calou diante do crime que foi cometido contra os filhos dela. A mãe se manifestou, ela efetivamente buscou justiça para os seus filhos. A ofensora chegou a ser levada pela polícia, já está liberada, mas se isso faz parte da lei, a gente precisa aceitar a lei, ok? Mas essa mãe não se calou e as pessoas que estavam no entorno também não foram ali para causar um tumulto ou para abafar um problema. A mãe teve condições de, mesmo de maneira, mesmo gritando, ela estava querendo dizer, você não ofenda meus filhos, você não violente meus filhos. Por quê? Porque eu não posso permitir, não porque eu sou mãe, mas porque eles são pessoas. E a gente entende que mães têm os seus filhos violentados cotidianamente por uma série de situações. Tá? Então era esse o meu recado de hoje. A sociedade precisa sim se manifestar de forma civilizada a favor da cidadania, porque uma sociedade cidadã, ela tem mais condições de se desenvolver. E para ser cidadão, família, escola e sociedade têm papéis fundamentais nessa formação. Não deixemos apenas para a escola a responsabilidade de formar cidadãos. Família, instituições religiosas, instituições esportivas, todos nós precisamos agir a favor da cidadania. E para isso precisamos conhecer nossos direitos, com certeza, mas nossos deveres também. É isso que eu fiquei pensando, né, na hora que eu vi o vídeo, eu já falei, nossa, como que a gente realmente deveria ser tratado igual, ter as mesmas oportunidades até de fala, né? Porque eu lembrei muito de situações que aconteceram comigo, da minha tia ir para cima e gritar e falar e ser chamada de louca, de doida, de ser retirada do local, né? E não ter a fala nem completada. E muitas vezes, assim, aconteceu na escola e eu, criança, eu tive que raciocinar. Pera, eu não posso deixar minha tia vir aqui. Porque além dela sofrer, porque ela saía chorando, ela saía transtornada, eu via que ela tinha razão, mas eu via que a minha vida ficava insuportável na escola
por causa da alteração dela, da defesa dela, porque ela sempre era menosprezada e depois eles revidavam em mim pior ainda. Então é muito complicado. Se fosse uma mulher negra, se fosse o pai negro, se fossem os angolanos que revidassem, fossem para cima, alterassem a voz, eles seriam ouvidos? Não haveria um tumulto para tirar os angolanos dali? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar também. O casal, o ator e a modelo, eles são muito claros com relação a isso. Sim. Eles dizem que se eles fossem negros, muito provavelmente eles não teriam tido essa repercussão. Por isso é que eles gritam mais alto e todas as pessoas precisariam gritar com eles. É nesse sentido. Porque a mãe diz, eu sei que as mães pretas sofrem porque elas são consideradas loucas. E eu tive mais repercussão porque eu sou branca, porque eu sou famosa, por quê? Mas é por isso que eles chamaram a sociedade para abraçar essas causas. Porque não é um caso da mãe, é um caso da sociedade. Uma sociedade que maltrata pessoas, que não dá às pessoas os seus direitos e deveres, é uma sociedade que está doente, que não tem condições de sobreviver enquanto sociedade. Me chamou a atenção na entrevista que eles deram ao Fantástico uma frase que o Bruno Galhaço falou lá para o final da entrevista, que ele diz assim: não confunda a agressão do opressor com a reação do oprimido. É isso aí. Né? Então, enfim. E aí me veio na mente o filme Medida Provisória, né? Que basicamente é o que a mulher sugeriu, né? Sim, sim. Que é uma situação tão absurda, mas que às vezes beira, pelas atitudes de algumas pessoas, beira tão real, porque a gente entende que, infelizmente, algumas pessoas ainda estão no século XVIII. Aine, você mudou o seu Instagram? Mudei, Marcelo. Mudou? A Lilian que me avisou agora há pouco. As pessoas, elas me identificam mais com... Apesar do nome Aine ser um nome muito incomum, as pessoas não sabiam o que significava o RGS. Então, eles pediram professora. Então, por causa do professor, ficou professora lá. Então vamos lá, se você quiser ter acesso nas redes sociais a estes belos conteúdos, as reflexões propostas pela Aine, no Instagram, procure por Aine com y.profa, de professora. E no Facebook, Aine Regina Gonçalves da Silva. Querida, muito obrigado por mais esta aula de hoje. Bom dia, até semana que vem. Beijo, bom dia. Muito obrigada, boa semana. Para você também, professora.